Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Bom estar aqui com vocês mais uma vez, me sinto muito à vontade. É sempre um carinho, né, estar aqui com os irmãos, é sempre bom. É bom quando você tem pessoas agradáveis que você gosta de estar, né? E esse casal é uma família. Bom rever o David e o Mariano. E não é nenhum esforço assim, o pastor Paulo se esforçou muito para estar aqui. Eu até queria dizer isso para vocês, mas não foi. Foi levinho, pastor Sérgio. Como é bom vir aqui. Tem esforço. Para estar com gente que a gente gosta, a gente não faz esforço, não. Simplesmente a gente vem. Nos falamos ao telefone nessa semana. Olha, não vai lá, então já estou aqui. E agradeço a Deus essa oportunidade. Espero que você realmente que esteja nesse propósito saiba exatamente o que você está fazendo e a quem você está buscando. Uma vez eu tive umas 10 notícias, eu era pastor em Nilópolis, que pessoas ficaram desempregadas na mesma semana, umas 10 vezes. Aquilo me deu uma agonia. Segunda me ligou um, terça outro, quarta dois, quinta. Falei, meu Deus, que negócio é esse? Aí eu acabei fazendo um propósito para que a gente orasse de 4 sábados no mês seguinte. Irmãos, dos 2 últimos sábados, lotou a igreja de manhã, a gente orando, e fazíamos um lanche no final, um negócio maravilhoso. Mas das 10 pessoas que eu vi que realmente estavam desempregadas, não participaram de um propósito. E na igreja me encontrava, pastor, está orando por mim? Irmão, subiu uma ira de vez em quando. Não, é claro que, né, irai-vos, mas não? Então estou dentro da palavra ainda. Mas que a ira vem, vem. Falei, como é que pode? Se a pessoa está ali, está precisando, fica pedindo oração para o outro. Não há problema pedir oração, mas a pessoa mais comprometida com uma causa tem que ser você mesmo. A pessoa mais comprometida, sabe, se você está buscando, se a igreja prevalece, Deus coloca no coração dos pastores um propósito como esse, é porque eles ainda acreditam. Onde já se viu que eu ia falar isso, né? Ainda tem pastores que acreditam na cura, que Deus move, que Deus faz, que Deus, sabe, milagres acontecem ainda no meio da igreja. E aí, no domingo lá, a gente encontrou alguns irmãos e tal. Foi benção, né, pastor, a campanha. Eu não vi um cara em um dia, aí quer fazer média comigo. Começa a bater o desespero dentro de casa. A igreja ajudou, a igreja está ali para suprir. Mas sabe, irmãos, o que a gente precisa ter? Responsabilidade com as coisas de Deus. Se a igreja está lá no propósito, irmão, se eu estou precisando, pedindo por alguém, vai. Não fica lá, vai lá, ora por mim lá. É bom, a gente ora uns pelos outros. Mas se você não se comprometer com Deus, tem muita gente que não está recebendo coisas. Não é por falta de oração. É por falta de compromisso, de responsabilidade diante do Senhor. Então não deixa passar esses momentos, não. Por isso que lá no Pacheco, lá, a pastora Léa esteve lá, né, lá na comunidade. O povo gosta de campanha, gente, gosta de oração. Pô, você fala assim, olha, Deus está aqui, parece que já tem gente já saltando da cadeira, tem que até falar pouco. Porque é tanta, sabe, é tanta vontade de vencer. Às vezes é tanta pobreza junto. Que, sabe, tanta miséria, o tráfico proporciona um negócio assim, terrível. Eu falo assim, é possível mudar. Eles não vão à igreja, mas mandam os filhos. Eles não vão à igreja, mandam os netos, vai criança. E qual é, pastor? Vamos juntos, hein? Aí eu, 6 anos, 7 anos. Qual é, pastor? Pegou a visão, pastor? Aí eu, peguei. Nem sei de que ele está falando, mas se ele está dizendo, pegou a visão, peguei. Ah, você viu meu batera lá? Meu batera, eu conheci ele em cima do telhado da igreja, olhando, sendo olheiro do tráfico, para tomar conta, ver se vinha alguém, polícia de um lado e do outro. Então, eu entendi quando Deus me enviou para aquele lugar. Hoje eu estou vendo, irmãos, como é bom você às vezes trabalhar com pessoas que acreditam que realmente Deus pode fazer uma grande obra naquele lugar. E já está fazendo. Como está fazendo na ilha, vai fazer na sua vida. Isso aqui, esse propósito não é para encher a igreja. Lá vou te dizer, pastor Sérgio e Léa não precisam disso.
Esse propósito é para exercitar a tua fé, para mostrar para você que ainda tem vida nessa igreja, que milagres ainda acontecem, tem profetas aqui dentro, que quando ora Deus responde, que quando clama Deus age, que quando a gente busca, Deus permite a gente encontrar. Chega de ficar coisa para ficar entupindo de gente, e está cheio de templos, cheios de pessoas vazias. Eu ando, irmãos. Pastor Alé é minha testemunha, está aqui o David Sérgio. Eu não falo do que eu não conheço, não. Eu conheço bastante gente. Não me glorio disso, não é por isso que eu estou dizendo. Estou falando é porque eu não queria saber de 50% das coisas que sei. Mas isso só me faz acreditar mais que é possível a gente romper, a gente orar, a gente estar junto, a gente ser pastor, a gente ministrar, a gente ver Deus operar na vida de pessoas, ver Deus libertando, ver Deus curando, ver testemunhos sendo dados. A gente nem culto e ação de graça tem mais. Só uma pergunta, qual foi o último que você participou? Que te chamaram, olha, vai ter um culto de ação de graças pela vitória de fulano. Por quê? Não está na moda mais? Ou Deus não está fazendo? Ou porque nós não estamos dando a devida importância? Deus faz é para a gente contar as maravilhas. Ó, pastor Elé, vai ter gente me convidando para culto e ação de graça no final desse programa. E eu venho, tá? E eu vou junto com eles. Eu vou. E não vou de mão vazia, não. Levo uma coca de 2 litros. Tá pensando o quê? Eu levo. É para dar culto, irmãos. É para dar graças a Deus. Vamos ao texto. Marcos capítulo 10. Se é de cura, eu podia falar algumas coisas que a gente já conversou na igreja. Eu prego sobre cura quase toda terça, mas vou falar exatamente aquilo que Deus colocou no nosso coração. Marcos capítulo 10, vai lá para o verso de número 46. Quem achou, fala, achei. Então a maioria. Marcos 10, 46 diz assim: depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí entra o povo, e muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Melhor do que isso. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. E seguiu Jesus pelo caminho. Pai, essa é a tua palavra. Ela não volta vazia, Senhor. Um texto que nós conhecemos. Mas como o Senhor deseja nesses dias que nós reaprendamos tantas coisas, ó Deus. Tantas coisas na nossa vida, Senhor, precisam ser reaprendidas, ó Deus. Lembradas. Para que o exercício da nossa fé continue, Senhor, se renovando. Para que a tua igreja, Senhor, os milagres continuem acontecendo. Os milagres não cessaram, Senhor. Nós cremos e o Senhor dará sinais a essa igreja de que esses milagres não cessaram, Senhor. Nos abençoa, te pedimos em nome de Jesus. Amém. A cidade de Jericó, se a gente for entrar na história bíblica, contada lá em Josué, ela foi derrubada por Josué e seu exército na conquista da terra prometida. Isso não é nenhuma novidade.
E foi deixado ali um legado muito grande. Não só pela queda da cidade, mas o que Deus falou a respeito da cidade. Depois que ela tinha sido vencida. Depois que a cidade tinha sido derribada. Se eu não me lembro, no capítulo 5 ou 6 de Josué, Josué faz o povo jurar, fazer um juramento. E ele diz assim: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, à custa dos mais novos. Que duro foi isso! E o povo jurou, clamou, uníssono. E já para você entender, a cidade de Jericó já era uma cidade sob maldição, já nesse tempo que a gente está falando aqui. Porque se foi construída, havia uma ordem para não se construir, e quem a construir estaria sob maldição. E aí não tem como não falar de Herodes o Grande, que reconstruiu a cidade, que adornou novamente a cidade de Jericó, como se já não houvesse uma sentença, nunca tivesse uma sentença para ela. E Herodes estava aí para alguma coisa, para as coisas de Deus? Não. Mas Satanás usou ele. Não era uma cidade bem vista, bem-aventurada. E esse adorno que Herodes fez nessa reconstrução, a cidade de Jericó começou a ser conhecida como a cidade dos prazeres. Cidade festiva. E aí eu poderia aqui mencionar outros tipos de prazeres aqui, mas não vem ao caso, é só para você entender. E ali estava o palácio de inverno do rei Herodes. Lá ficavam as fontes termais, milhares de sacerdotes, inclusive, estou falando de sacerdotes, milhares de sacerdotes que trabalhavam no templo de Jerusalém, das pessoas que gostavam de frequentar o templo de Jerusalém, também eram vizinhos, moravam na cidade. Aí você fala, que culpa eles tinham, pastor? Nenhum. Muitos talvez nem soubessem. Mas havia uma sentença para aquela cidade. E agora começa a falar de um homem, com certeza, do texto que lemos, a partir do verso 46, Bartimeu não era o único cego em Jerusalém. Pastor, o senhor acha que só tinha um cego em Jerusalém? Não, tinham outros. Tinham outros enfermos. Jesus curou muitas pessoas. As pessoas que Jesus curou, um menino endemoniado, a filha de Jairo. Quantos homens tinham filha enferma e não foram curados? Mas alguns foram. E se você pegar a história desses que foram curados, pelo menos naquilo que a gente olha na Bíblia, foram pessoas que aprenderam a saírem das suas zonas de conforto. Começaram a acreditar não só num Deus que sabe de todas as coisas, porque a gente virou até um jargão no nosso meio. Deus sabe de tudo. Só que o problema de Deus saber não significa que eu vou ficar prostrado, que eu vou ficar entregue, que eu vou ficar inerte, que eu não vou buscar o Senhor, que eu não vou colocar um propósito diante dEle, que eu não vou pedir ajuda de oração, que eu não vou me levantar de onde estou para poder buscar o Senhor, me comprometer com a causa que eu estou acreditando que possa mudar a minha vida. Sabe, a oração, ela já está dizendo, orar, ação, você ora e você age. Não tem como você ficar estático, não tem como você ficar parado. É preciso que você rompa com alguns limites para que algumas coisas novas aconteçam na sua vida. Não dá para receber, noite fala sempre novo de Deus, mas não dá para receber o novo de Deus agindo da mesma maneira. Eu falei da mulher do fluxo de sangue.
A Bíblia diz que ela tinha um corrimento lá, só para que você entenda o exemplo. E ela já tinha. Aí eu te pergunto uma coisa aqui, eu quero que você me responda. Jesus sabia da doença daquela mulher, sim ou não? E por que não foi até ela? Quem pensou, foi ela ou foi Jesus? Bom, gente, quanta gente, eu estou sofrendo tanto. Olha para a minha vida, o que eu já gastei. Eu vou fazer o seguinte, eu preciso ir lá. Se eu apenas tocar na veste dele, eu vou ser curada. Espera aí, pastor, mas o senhor acabou de dizer, ele não é onisciente? Sim, mas a onisciência de Jesus não me deixa parado reclamando da vida. Quando eu paro para reclamar da minha vida, eu vou atraindo cada vez mais portas fechadas, eu vou desenvolvendo sentimentos que eu não tenho que ter, e aí você passa a duvidar das pessoas que estão do teu lado, achando que é o diabo que realmente está tomando conta da tua vida. Fala tanto no diabo, que você esquece que quem governa a tua vida é o Senhor Jesus. Você pode estar atravessando o pior vale da sua vida, mas quem continua governando a tua vida é Deus. Para de falar o tempo todo, dá mais, crédito, fazendo mais comercial do capeta do que realmente quem Deus é e representa na sua vida. Tudo que acontece, o diabo está furioso, que o diabo. Eu estou falando do que eu vejo todos os dias. A gente sabe que o diabo é furioso desde o princípio, mas ele com fúria, sem fúria, há uma marca do sangue do Cordeiro na tua vida que ele tem que respeitar. Ele olha essa marca, eu tenho a marca de Cristo em mim, e essa marca é suficiente. Pode aplaudir ao Senhor. Eu estou fraco sim, mas tenho a marca. Eu estou debilitado, mas eu tenho a marca do sangue. E olha e respeita. E tem limite. Estamos falando de Bartimeu. Cego, mas não era bobo. Cego, mas não era paralítico. Cego, mas não andava pela cabeça dos outros. Diz o texto, gente, ele ouviu. Uma pergunta que eu quero fazer outra vez. Jesus sabia que Bartimeu era cego, sim ou não? Sim. E por que não foi até ele? Porque uma palavra lá de Jesus curava Bartimeu, sim ou não? Lembra do centurião? Senhor, não precisa. Uma palavra tua, meu servo fica curado lá. Para alguns é assim. Para outros tem que correr, tem que levantar. Tem que arregaçar a manga. Bartimeu, cego, mendigo, quanto tempo? Muito tempo. Ele ouviu. Ele não viu, ele ouviu que Jesus passaria por algum lugar. Ele deu o jeito dele, irmãos. Historicamente, era a última vez que Jesus passava por Jerusalém. Pastor, o que o senhor está dizendo então com isso? Não teria outra oportunidade. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, eu não ia falar, mas vou falar. Todos nós temos oportunidades na vida para tudo. Algumas, eu preciso te dizer isso, não voltam mais. A oportunidade foi feita para ser aproveitada. A oportunidade foi feita para que você experimente, para que você viva, para que você experiencie aquilo ali, para que você se envolva. Um propósito como esse aqui, ele foi estabelecido para que você faça, para que você coloque a tua vida de oração. Ah, mas vai ter outros também. Quem sabe seja nesse. Jesus passou 3 anos nessa terra. Quantas vezes ele passou por Jericó? Você está pensando que foi uma vez só? Não, foram várias vezes. E por que Bartimeu, meu pastor Sérgio, não foi curado em outras vezes que Jesus passou? Porque o problema não foi de Jesus. O problema, quem sabe, tenha sido de quem não tenha colocado a sua necessidade. Era a última vez que Jesus passaria por Jerusalém, que dali ele já seria entregue.
Bartimeu, não sei se ele se imaginava que era a última vez, mas algo dentro dele deve ter batido assim: meu irmão David Mariano, se eu não fizer hoje, é aquele famoso agora ou nunca. Eu preciso mudar minha vida, eu preciso mudar minha história. O que eu estou vendo esse Jesus fazer na vida de muitas pessoas aí. Bartimeu era cego, mas não era surdo. Ele sabia, ele já tinha ouvido falar que Jesus tinha feito sinais, curas, maravilhas. E ele decidiu, ele não pediu ajuda a ninguém não. Ai, me ajuda. Ele não ficou se autocomiserando, ele não ficou ali reclamando da vida. Ele saiu de onde ele estava e foi lá exatamente para o local e começou a dar uma de doido, meu irmão. Começou a dar uma de doida, minha irmã. Filho de Davi, tem misericórdia. Jesus não é surdo, mas ele sabia o quanto aquilo ali estava doendo. Aquele clamor era algo que vinha da alma. Aquele grito era um grito de desespero. Aquele grito era um grito: mestre, eu não aceito mais isso na minha vida. É o último dia, é hoje que eu vou ser curado. Só pode ser, porque quando você olha o texto, ninguém para aquele homem. Ei, cala a boca, mexe, não está nem aí não. E a Bíblia diz que ele gritava cada vez mais. Quem é que vai te dizer para você não participar de um propósito? Quem é que te diz que você não vai conseguir? Quem é que te diz que você não é capaz? Quem é que te diz que você não pode chegar, que você não pode sonhar, que você não pode ter, que você não pode adquirir? Quem te disse isso? A última palavra na tua vida não pode ser dessas pessoas, mesmo que for da tua casa. Diabo usa a gente da nossa casa também. Falei, pronto. Vou repetir. Satanás, não é, pastor, está incorporado, não. Dá brecha, uma brechinha numa fala, usa lá de sorrateiramente, vai liberar uma palavra que te machuca muito mais se fosse um tapa. Mas ele disse, ela disse, ele disse, ela disse, quem é? É Deus, é quem sabe na tua vida. A última palavra na tua vida é de Deus. Não deixa ninguém enterrar aquilo que Deus já gerou no teu coração. Se ele exagerou, se ele já gerou, é uma questão de tempo. Pastor, e se Bartimeu ficasse lá onde ele estava? Talvez terminasse como outros cegos terminaram em Jerusalém. Eu preciso sair daqui. Eu preciso ir aonde esse homem vai passar. Não há nada mais perigoso na nossa vida do que a gente desperdiçar uma oportunidade. Ele não desperdiçou, não. Agarre ela. Se você pegar o texto de Marcos, dar uma lida, você vai ver que é a última cura registrada no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o evangelho mais antigo, no sentido de escrita. Ele é base para que outros textos do Evangelho... O Evangelho de Marcos é base para Mateus, Lucas e João. Foi o primeiro livro a ser escrito. E é o último milagre que ele realiza nesse texto. E o que eu fico pensando aqui quando eu olho para esse texto, ele tinha muitas necessidades. Cego e mendigo, tinha muitos. Mas ele queria voltar a enxergar para que ele pudesse reconstruir a sua vida. Para que ele pudesse ter dignidade. E quando eu olho para esse texto, eu acho engraçado, porque Bartimeu, ele transcende a psicologia dos cegos. Alguém já viu cegos? A maioria dos cegos que você vê, que tem essa deficiência, como é que eles fazem quando vão de lugar? Tu vê eles saltando? Muito difícil. Eles estão sempre mais cadenciados e tal. O texto fala que Bartimeu levantou, deu um salto para ir até Jesus. É tanta vontade de receber alguma coisa, é tanta vontade, é um grito dentro dele mesmo dizendo: é o último dia, não, é agora, eu preciso, eu vou, eu coloquei esse propósito no meu coração.
pastor, então por que aconteceu? O que o senhor acha que aconteceu com o Bartimeu? Deus honrou o propósito que ele colocou no coração dele de ir lá para a beira do caminho. É porque tinha mais poder na beira do caminho? Não, mas tem poder na vida do homem, da mulher, quando ele coloca um propósito diante de Deus e diz: Senhor, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer essa campanha, eu vou fazer esse propósito. E Deus adora gente comprometida e Ele faz o milagre. É o compromisso, é a disciplina, irmão. Não é a campanha pela campanha, é a disciplina que está atrás disso tudo. Para que a gente desenvolva a melhor fé, para que a gente foque, tenha foco nas coisas. Não é a campanha pela campanha, tem um propósito. Bartimeu sabia exatamente o que ele necessitava. Tem gente que pede tanta coisa a Deus. Se eu fizer uma pergunta básica, irmão, a gente é tão esquizofrênico algumas vezes, a gente é tão doido. Nem a gente lembra as coisas que a gente pede a Jesus. Se ele fizesse a mesma pergunta para você que ele fez para Bartimeu hoje: o que queres que eu te faça? Eu nem vou perguntar para o David, porque eu já sei a resposta. E eu direi amém também. O que você diria se hoje o Espírito Santo, Jesus Cristo, aparecesse aqui e falasse: meu querido amigo Sérgio Andrade, o que queres que eu te faça? É tanta coisa que está na nossa cabeça, irmãos. Eu acho que até que esse que vos fala ficaria meio confuso. Eu ainda ia, dá um minutinho que eu ia pegar minha amiga Léa para o cantinho. Léa, tem uma pergunta aqui. Fala isso, Paulo. Olha, pede isso, porque é muita coisa que a gente pede. E pensando na necessidade desse homem, qual era? O que queres que eu te faça? Podia pedir esmola, né, uma ajuda, mas fui direto ao ponto: mestre, que eu torne a ver. Porque com visão ele teria força para a reconstrução, com a visão ele voltaria a uma vida normal de trabalho, com a visão ele não seria menos limitado, com a visão ele continuaria lutando pela sua vida, para construção de família. Com a visão ele poderia lutar por dignidade na vida dele. Então assim, a gente precisa ter objetivo, irmãos. O que eu estou fazendo nessa campanha? O que eu estou querendo que Deus faça hoje na minha vida? Ele não tem problema nenhum em fazer, em realizar o milagre. Agora, o que eu vou fazer com isso? E se ele realizasse tudo realmente que você pede? Alguns nem estariam mais aqui. Por isso que eu gosto de dizer, às vezes eu aprendi que Deus não tem nenhum compromisso com os meus caprichos. Pelo menos biblicamente não. A Bíblia diz que Deus em Cristo Jesus supriria cada uma das nossas necessidades. Adoro aquele texto de Timóteo que a minha professora de teologia, Léa Mendonça, me ensinou. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Se temos o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Pergunto eu: alguém aqui não tem o que comer, que está aqui hoje, nessa noite, e o que vestir? Então dá um sorriso, porque tu já é um privilegiado do Senhor. A Bíblia diz: pode aplaudir a Ele, se eu tenho o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Então eu sou feliz, você é feliz. Pode aplaudir ao Senhor com enfermidade ou sem enfermidade. Eu sou feliz porque eu tenho um lar, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho o que comer, eu tenho o que vestir. As outras coisas, aguarde. Enfermidade vem, dor, luto, mas a gente entrega isso tudo na mão do Senhor, na esperança que essas coisas passem, na esperança de cura. Por isso que tem esse propósito aqui de cura, é para a gente buscar. Se Deus curou Bartimeu, eu estou falando com vocês hoje, estava ali com vocês, minha tia está no INCA, internado nas últimas, e eu vi Deus salvar um amigo meu. O médico já tinha dado dias para ele, Deus foi lá e curou. Esses dias eu orei assim, sabe? Não é aquela oração de desespero, mas eu olhei e falei: Senhor, Tu tiraste Jorginho de lá, Senhor. Minha tia está lá, Senhor, e eu sei que Tu tem poder para mandar o Teu anjo lá também, Senhor, e botar um fim naquela enfermidade. Tu curaste Jorginho e Tu pode curar, Senhor, a Maria Tereza, então Tu cura. Aí você vai me perguntar: pastor, e se não acontecer nada?
Eu vou clamar até o fim. Se for da vontade de Deus levar, amém. Bendito seja o nome do Senhor. Mas enquanto isso não acontece, eu vou clamar, eu vou pedir, porque eu já vi Deus operar. E faça o mesmo. O pastor Sérgio me mostrou uma foto ali mais cedo. Eu falei, eu tenho misericórdia desse homem. A gente ora. Já vi cada coisa acontecer, doideira assim, você ficar assim, meu Deus, é Deus quem faz. Mas a gente tem que devolver a glória a Ele. A gente precisa devolver o que é de Deus. Foi direto ao ponto. E uma coisa que eu fiz questão de repetir no final desse texto aqui. A Bíblia diz que depois que ele foi curado, ele seguiu Jesus pelo caminho. Ele aprendeu. Mais do que ter a bênção de Deus, é você ter o abençoador. Por isso quando a gente fala assim, Deus pode curar qualquer um, Deus cura o macumbeiro, cura o espírito, Ele pode curar. Agora uma coisa eu te pergunto, como é que você tem correspondido, ou como é que essas pessoas correspondem a esses benefícios? Que darei ao Senhor por esses benefícios? Qual é a nossa diferença de ser curado e para outros que não conhecem a Jesus? Reconhecimento. Nós reconhecemos a soberania dEle, o cuidado dEle, o amor dEle, e esse reconhecimento me faz cada vez mais depender da sua palavra, do seu amor, do seu cuidado. Cada vez menos de mim e mais dEle. Ele seguiu Jesus pelo caminho. Quantas pessoas você conheceu que receberam curas milagrosas? E hoje você fala assim, poxa, fulano, Deus já fez tanta coisa na vida dele. É porque alguns milagres, irmãos, nenhum milagre que você recebe traz solidez à tua fé. Traz uma emoção muito grande, uma fé. Você pode fazer com que esse milagre realmente seja um marco na tua vida para que você reinicie uma fé sólida. Mas se você ficar só nisso, buscando isso o tempo todo, qualquer coisinha vai te derrubar. Qualquer coisinha vai te fazer parar. Hoje é uma noite de milagres. Pastor, Deus curou Bartimeu. Se Ele curou Bartimeu, é porque Ele tem cura para fazer aqui hoje também. Agora reconheça que foi o Senhor quem curou. Continue seguindo Jesus no caminho. Ele seguiu Jesus para Jerusalém. Ele não foi para Atenas, que na época era a capital da filosofia. Ele não foi para Roma, que na época era o capital do poder político. Ele foi para Jerusalém junto a Jesus. Jesus curou aquele cego para que ele fizesse parte da vida e do ministério de Jesus. Sabe por que Jesus nos cura? Para que a gente caminhe ao seu lado. Ele não só quer curar você, Ele quer que você ande com Ele. Jesus curou muitas pessoas em Jerusalém. Lembra daquela história dos cegos, dos leprosos? 10 foram curados. Aí você olha, quantos voltaram para agradecer? Porque, fui curado. Qual a importância que tem isso? Depende. Se você reconhece realmente quem te deu uma outra oportunidade de vida, de enxergar a vida de maneira diferente, eu vou andar com esse cara. E ele foi com Jesus para Jerusalém. A minha oração por você nessa noite é que Deus atenda a tua necessidade, que Deus te cure o que você veio pedir nessa noite, ou seja, alguém, ou por você, e que você continue com o Senhor. Que essa cura não seja algo para você se afastar depois. Já fui curado, tá bom. Não, já fui curado, agora eu quero estar do lado dele. Eu quero continuar aprendendo com ele. Eu quero continuar sendo abençoado por Ele. Tem outras áreas da minha vida que precisam de cura. Às vezes não é nem só o físico. São tantas áreas que a gente precisa. Bartimeu, aquela cura fez ele trilhar um caminho de discipulado muito grande.
andou com Jesus, ele está bem. Jesus passou por Jericó. E ele passa aqui nessa noite.